Bom dia a todos e todas. O meu nome é Vitória Baixa, sou advogada, especialista em direito de família e mestre em psicologia, na área de concentração e cognição humana. O tema que eu irei abordar hoje é a alienação parental e a sua relação com o fenômeno das falsas memórias. A alienação parental é um tema que tem sido muito discutido e abordado, se faz presente diariamente nos escritórios de advocacia. Essa temática começou a ser aprofundada na década de 80 por um psiquiatra americano chamado Richard Gardner. Segundo ele, a síndrome de alienação parental seria a circunstância na qual um dos genitores se utiliza do filho para provocar dor e sofrimento no ex-parceiro. O objetivo do alienador é provocar o afastamento do outro pai e do filho. E para isso ele se utiliza de um jogo de manipulações e retaliações. Como consequência, é possível que a criança se vincule ao comportamento do alienador e passe a rechaçar, a rejeitar aquele pai ou aquela mãe que sempre amou. Tamanha a incidência desse fenômeno nos tribunais brasileiros, foi editada a Lei 12.318, no ano de 2010. Essa lei dispõe exclusivamente sobre alienação parental. Ali consta um rol exemplificativo das condutas que o alienador pode se utilizar para provocar o afastamento entre a criança e o outro genitor. Por exemplo, dificultar visitas, não informar o outro genitor sobre compromissos da criança, por exemplo, consultas médicas, apresentações escolares, não transmitir recados, mudar-se de domicílio, falar mal sobre o pai ou a mãe que está sendo alienado para o filho, passar ao filho informações depreciativas sobre aquele pai, etc. Não são incomuns também, dentro desse contexto, os casos em que o alienador falsamente acusa o outro de ter abusado sexualmente do filho ou de tê-lo agredido fisicamente. Essa falsa denúncia, ela tem o propósito de cortar definitivamente o vínculo entre pai e filho, porque vai apresentar ao juiz uma razão muito séria para interromper as visitas. Se tem uma estimativa de que os vestígios materiais, eles são ausentes na grande maioria dos casos envolvendo violência contra crianças. Por isso, o relato da criança, ou seja, aquilo que ela lembra sobre o que supostamente lhe aconteceu, tem uma importância muito grande. Muitas vezes é a única ferramenta à disposição do magistrado para construir o seu convencimento. Se o relato da criança ele não for acurado, ou seja, se ele não corresponder com a verdade, aquilo poderá implicar na condenação de um inocente ou na não condenação, na não punição do real culpado. As falsas memórias, elas não são mentiras, não são invenções. Elas são lembranças de informações ou de eventos que não ocorreram, ou a lembrança de modo distorcido desses eventos. As falsas memórias decorrem do funcionamento normal do cérebro humano e muitas vezes podem ser provocadas por um fator externo. E é justamente aqui que se encontra a relação com a alienação parental. Por quê? Algumas das variáveis que a literatura científica já reconheceu como potencializadoras do surgimento de falsas memórias na criança estão comumente presentes no processo de alienação parental. O modo como o alienador atua frente à criança, passando ao filho uma imagem negativa a respeito do outro pai, que isso se denomina indução de estereótipo negativo, é um desses fatores. Também, se o alienador sugerir falsamente que um determinado fato ocorreu, por exemplo, sugerir para a criança que realmente ela foi abusada, que realmente o pai fez alguma coisa contra ela, que realmente foi agredida, é possível que a criança se recorde desse evento como real, quando for indagada a respeito desse evento. Como o alienador geralmente é uma pessoa em quem a criança nutre grande confiança, é uma figura de autoridade na vida da criança, como a sua mãe ou seu pai, a criança tem mais chances de aceitar
os estereótipos e as sugestões falsas como verdadeiras. Todavia, é preciso se ter também cuidado para não estabelecer premissas equivocadas. Por exemplo, de que o fato de uma criança ser vítima de alienação parental necessariamente significa que a sua memória está contaminada. Isso não é verdade. Em cada caso, é imprescindível a avaliação profunda do contexto e da dinâmica familiar. A possibilidade de contaminação da memória da criança vítima de alienação parental merece especial consideração por parte dos profissionais do direito e da psicologia, que atuam nos processos envolvendo suspeitas de alienação parental e de abuso sexual. É preciso sempre se ter em mente que os estereótipos e as sugestões estão presentes comumente dentro desse contexto de alienação parental e consistem num fator forte potencial de contaminação da memória. E muitas vezes os relatos das crianças, mesmo quando parecem acurados, mesmo quando são coerentes, muitas vezes não são verdadeiros. Espero que essa pincelada do tema tenha interessado a todos vocês. Me coloco à disposição de todos e todas pelo meu e-mail vitoriabaixe@gmail.com. Obrigada e um grande abraço a todos.